pouquinho aqui agora a respeito dos determinantes do núcleo do sintagma nominal. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é o que é o sintagma nominal. O sintagma nominal é um enunciado com sentido completo e que não tem na sua estrutura a presença de um verbo. As informações do sintagma nominal giram em torno do nome, ou seja, do substantivo. Então, é uma informação que passa uma mensagem, tem um sentido completo e nela não tem verbo, nós consideramos um sintagma nominal, ok? Nessa estrutura do sintagma nominal, a figura mais importante é a figura do nome. O núcleo desse sintagma é o nome. Em torno dela giram todas as informações. Percebam que o nome sintagma nominal é atribuído a essa frase, a esse enunciado, justamente porque o seu núcleo é um nome, por isso nominal. Ele trabalha em torno do substantivo, porque os substantivos são aquelas palavras que dão nomes aos seres, às coisas, às ações. Então, o sintagma nominal ele é gerado em torno de um substantivo. O sintagma nominal ele pode ser formado pelo núcleo, que é o substantivo, e os seus determinantes. Sendo assim, o núcleo do sintagma nominal é um substantivo, que é um nome, ou uma palavra que represente um substantivo, no caso, o pronome. Pronomes são palavras que podem acompanhar ou podem substituir os substantivos. Então, em sintagmas nominais, nós também podemos ter como núcleo um pronome. Nessa etapa agora, nós vamos trabalhar apenas a figura do substantivo. Então, é importante que você saiba bem o que é um substantivo. Palavras que dão nomes aos seres, às coisas, aos ambientes, aos lugares, aos objetos, enfim, são palavras que nomeiam, ok? E o substantivo é sempre o núcleo do nosso sintagma nominal. Agora, as palavras que acompanham o núcleo do sintagma nominal, nós chamamos de determinantes. E que palavras são essas? São palavras que fazem parte de outras classes de palavras e que têm a função de acompanhar o substantivo para caracterizar, para determinar ou indeterminar o substantivo, para dar quantidade a esse substantivo. Então, essas classes de palavras, quais são elas? São os numerais, os adjetivos, os artigos, os pronomes adjetivos, porque os pronomes também acompanham os substantivos. Então, as locuções adjetivas, né, que são aquele conjuntinho de palavras que se unem para dar uma característica para alguma coisa, essas palavras vão funcionar como determinantes do sintagma nominal. Eu tenho alguns exemplos para vocês observarem aqui, olha. A frase é famosa cena de luta. Observem essa frase aqui no nosso slide. Famosa cena de luta. Essa palavra que está em destaque aqui, ó, em vermelhinho, é o núcleo do nosso sintagma nominal, ou seja, ela é o substantivo, é o nome, é a palavra que nomeia. E ao lado dela nós temos palavras que são determinantes desse sintagma. Famosa é uma característica da cena. A cena é de luta também está caracterizando a cena. Então eu tenho a cena, que é a palavra central, a palavra nuclear, aqui é o substantivo, e essas duas palavras que são determinantes dessa palavra, ok? Então vejam as classes dessas palavras aqui, olha, famosa é adjetivo, cena é substantivo, e de luta é uma locução adjetiva, que tem função de adjetivo. Por que nós chamamos de locução adjetiva? Porque são duas palavras unidas para determinar uma característica, tá? A palavra de e a palavra luta. De é uma preposição que se uniu aqui à palavra luta para transformá-la numa locução adjetiva, caracterizando a palavra cena. Então, no sintagma nominal famosa cena de luta, o núcleo é o substantivo cena e essas duas palavras são os seus determinantes. Vejam como que fica isso no nosso esqueminha aqui. Cena é o núcleo e famosa e de luta são os determinantes. É só isso que você precisa saber
a respeito do sintagma nominal, o seu núcleo e os seus determinantes, tá ok? O núcleo é o substantivo, os determinantes são as palavras que podem vir acompanhando esse núcleo. Veja outro exemplo aqui. A frase é dois velhos amigos. Quem é o substantivo nessa frase? Quem é a palavra que nomeia? A palavra dois é um numeral. Olha aqui, ó. Dois é numeral. Velhos. Nesse enunciado aqui, a palavra velhos é um adjetivo. Ela está caracterizando o substantivo amigos. Então, amigos é o substantivo, essa palavra é o núcleo do meu sintagma nominal. Dois velhos amigos. Substantivo é o núcleo, as palavras que o caracterizam, que o acompanham, são os determinantes. Aí eu tenho aqui dois é um numeral, velhos é um adjetivo e amigos é substantivo. Ok? Olha como é que fica isso no nosso esqueminha explicativo aqui. Amigos é o núcleo do sintagma nominal e numeral e o adjetivo aqui, ó, dois e velhos, são os nossos determinantes. O que nós aprendemos com isso? O núcleo do meu sintagma nominal ele pode estar em qualquer lugar do enunciado, em qualquer lugar da frase. O que eu vou observar é se ele é um substantivo. Se eu tenho um substantivo, a presença de mais de um substantivo na frase, muitas palavras sozinhas têm a função de substantivo, mas quando elas se unem a outras ou são aplicadas ao contexto, elas podem assumir outras funções. Então eu preciso olhar a função dessa palavra dentro da frase, tá? Dentro dessa frase aqui, o nosso núcleo do sintagma está no final da frase, no final do enunciado, ok? Lá no outro exemplo que nós vimos, o núcleo estava no meio, centralizado, entre dois determinantes, ok? Então, observem isso dentro do contexto, qual é a função daquela palavra. A palavra que tem função de substantivo, de nomear, vai ser o núcleo do nosso sintagma nominal. As palavras que caracterizam, que acompanham, que indicam se é plural ou singular, se é masculino ou é feminino, se são muitos ou poucos, indicam as quantidades, indicam as características, indicam o pertencimento daquele objeto, se é meu, se é dele, se é nosso, são pronomes. Essas palavras são determinantes do nome que está presente ali. O que eu preciso que vocês façam então? Essa vai ser a nossa tarefinha para esse restante de semana. Vocês precisam estudar e ter bastante ciência dessas classes de palavras. São classes de palavras que vocês já estudaram nas séries anteriores. Então eu quero que vocês pratiquem para ter mais intimidade com essas classes de palavras e saber apontar quem são essas palavrinhas dentro do enunciado, para ficar mais fácil identificar os determinantes e identificar o núcleo do nosso sintagma nominal, tá bom? Olha o que nós temos aqui, ó, substantivos, que vai ter sempre a função de núcleo, os nomes, os adjetivos, que são as características, os pronomes, que são as palavras que acompanham ou substituem os nomes, os numerais, que determinam a quantidade, a ordem, a proporção das coisas. Estudem aí as palavrinhas que são numerais. E os artigos, que são aqueles que determinam ou indeterminam os substantivos. É a classe mais fácil que tem da gente identificar. O, a, os e as, uma, uns e umas. Esses são os artigos. Eles também são determinantes do núcleo do sintagma nominal, tá bom? Então eu vou deixar para vocês alguns exercícios aí, uns jogos para vocês praticarem com as classes de palavras, para vocês brincarem bastante durante esse restante de semana com essas classes de palavras aqui, para nós podermos dar sequência na nossa matéria, tá bom? Fica combinado assim. Abraço!